5 adolescentes ficam de detenção em um dia de sábado por um motivo diferente. Cada um deles tinha personalidades completamente diferentes e não se encaixavam uns com os outros. O que talvez e que pra mim renderia o melhor filme sobre a adolescência escolar de todos. Clube dos Cinco é um filme de 1985 dirigido por John Hughes, que se passa quase inteiramente dentro de uma escola. Como eu já havia dito, 5 adolescentes completamente diferentes entre si são obrigados a passar o dia juntos, que são o atleta, o rebelde, a garota popular, a estranha e o cérebro da turma. À primeira vista, eles parecem presos a estereótipos bem definidos, rótulos que a própria escola e a sociedade colocaram sobre cada um deles e que eles pensam que tem que seguir à risca. Mas conforme as horas passam, o que começa como silêncio, provocações e conflito vai dando lugar a conversas mais profundas. E aos poucos eles percebem que por trás dessas máscaras sociais que eles têm que assumir, existe algo em comum. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito prazer, senhoras e senhores, eu me chamo Thiago Rocha e você está no meu canal. Fase número 1. Estranhamento. Todos eles estão ali na mesma sala, mas parece que estão completamente em mundos diferentes, cada um com seu pensamento, cada um com seu foco, por conta que o professor tinha pedido uma redação sobre quem eles são para eles mesmos. E de modestas 1000 palavras. Tudo ficaria nesse silêncio brutal se não fosse um personagem específico, o Banner, o tal rebelde entre aspas. Ele que tenta extrair alguma coisa e não ficar no saco naquela sala, até porque para ele já é rotina ir para lá todo sábado. Galanteia ao mesmo tempo que zoa a Patricinha, brinca com o nerd ao mesmo tempo que tira sarro dele, e o atleta ele provoca profundamente, tanto que os dois ficam numa briguinha idiota pra ver quem impressiona mais a Patricinha. Já a esquisita ele nem faz nada, até porque ela o assusta com um jeitão dela meio diferente logo na primeira peça que ele tentou pregar. Ela nem disse que é uma única palavra, só fica lá dando gritos em momentos espontâneos, é meio estranho. Esse estranhamento inicial é essencial pro filme, porque ele representa exatamente como essas relações começam no mundo real, cheias de preconceito, medo e suposições. É uma parte cheia de diálogos que não acabam nunca, então se você aí é fã do Tarantino, um prato cheio pra você. Quanto mais o tempo passa, mais o Banner fica meio, entre aspas, elétrico. Ele fica tentando questionar as regras, por que ele tem que escrever aquilo, afinal ele nem queria estar lá. Ele tenta mostrar como ele realmente não se importava com aquelas pessoas. Ou será que não? Não é como se ele estivesse ali para chamar atenção, ele está ali simplesmente para criticar e perceber o que mais ele pode saber dos personagens. É como se o próprio diretor tivesse entrando na história, colocasse um personagem que fosse representado com as opiniões dele e seguisse o curso que ele quisesse. Tá chovendo pra caralho. O que na minha opinião foi uma jogada perfeita para a escrita do filme. De todos os diálogos que o Banner provocou, teve um que me chamou mais atenção, que ele teve com a Claire, a Patricinha. Ele perguntou se ela já tinha feito coisas entre aspas mais quentes e essas coisas, o que deixou ela completamente desconfortável, chegando até a chorar em alguns momentos. Claro que eu não posso dizer exatamente o que ele falou aqui, senão meu vídeo vai ser derrubado, mas tecnicamente ele tentou introduzir uma vontade nela de fazer as coisas, como se ela não tivesse coragem, tá ligado? E é aí que a gente chega no propósito de tudo, onde ele chega nos pais, falando sobre como a criação dela meio reclusa e fechada fez ela ficar. A BMW do papaizinho, os cuidados, as exigências principalmente, fizeram ela ser daquele jeito de alguma forma. Mas tecnicamente eu aposto que você aí tem uma resposta exata para essa pergunta, não é? Não colocando palavras na sua boca, mas submetendo a maioria, talvez vocês pensem que esse tipo de pessoa já é ruim de alma pela criação e que não conseguem ver o outro lado do mundo. Mas por trás de todo esse privilégio que parece 100% benéfico para a vida daquela menina, existe uma coisa que preocupa ainda mais: a pressão. Independentemente de você ser rico, de você ser pobre, sempre vão apostar alguma coisa em você. Ou pelo contrário, irão achar que você não é nada. Temos dois exemplos perfeitos aqui no filme para explicar. O atleta, por exemplo, segue tudo que o pai dele manda e faz. Quando ele vai deixar ele na escola, ele diz que fez muita merda quando era moleque e que aquilo não ia atrapalhar a vida dele e o futuro que ele queria. Uma vez o atleta nos conta que aqui no filme ele acabou espancando um moleque. Mas por que exatamente ele teria feito isso? Houve alguma confusão ou algo do tipo?
Não, ele queria mostrar força, masculinidade ou algo do tipo, principalmente para agradar o pai, que sempre o pressionou para ser duro, vencedor e dominante. Na cabeça dele, machucar alguém virou uma forma distorcida de demonstrar poder. Quando ele relata isso durante a detenção, dá pra perceber que não existe orgulho ali, mas culpa. Andrew se dá conta de que machucou alguém mais fraco só pra se sentir aceito e reconhecido. Uma coisa que ele claramente não queria, mas que foi imposta a ele, que ele achou que tinha que seguir. Talvez o pai dele até quisesse ele bem, mas não conseguia perceber que queria outro merda como ele no mundo. Uma cópia fajuta de outro verme. Mas e se ninguém tiver expectativa nenhuma em você e simplesmente não ligar? Esse é o caso de Bender. A família dele não acreditava nele porque ele cresceu em um ambiente completamente quebrado. Os adultos que deveriam protegê-lo nunca deram espaço para escuta ou confiança. Pelo contrário, tudo que ele dizia era ser tratado como mentira, exagero ou desculpa. Com o tempo ele aprendeu que falar a verdade não adiantava, porque ninguém estava disposto a ouvir. Além disso, a violência dentro de casa fez com que o Bender fosse rotulado desde cedo como problema. Quando alguém recebe esse rótulo repetidas vezes, qualquer explicação passa a ser ignorada. Então a família não desacreditava dele por conta de um fato específico, mas porque já havia decidido quem ele era. Isso ajuda a explicar porque ele se comunica com ironia e agressividade, é o reflexo de alguém que nunca foi levado a sério. E é aí que a gente chega nos escudos, uma máscara que eles usam para entrar nos estereótipos que precisam para seus fundamentos. O nerd, por exemplo, no início sempre tentou não ser notado por eles para não ser zoado, o que foi inútil porque foi aquela estranheza que fez eles irem até ele. O Brian representa a pressão absurda por desempenho e perfeição também. Ele conta que foi parar na detenção porque levou uma arma para a escola, mas essa arma era na verdade um sinal de desespero, não para aquilo que vocês estão pensando. Ele tinha tirado uma nota ruim e entrou em pânico com a reação dos pais. Para eles, errar não era uma opção. Brian vive com medo de decepcionar. Ele se define pelas notas, pelos resultados e pelas expectativas dos adultos, e quando falha, se sente que não vale nada. É um dos momentos mais pesados do filme. Ele revela que chegou a pensar em tirar a própria vida, o que escancara o quanto essa cobrança constante pode ser destrutiva. Então é por isso que ele sempre tenta não ser notado, sempre tenta ser o entre aspas CDF para se livrar das coisas. O que com a esquisitinha do grupo não seria totalmente diferente. Ela que no início inventa umas mentiras dizendo que era ninfomaníaca, entre outras coisas muito loucas só pra assustar todo mundo, na verdade mostra que ela é uma adolescente que cresceu sem carinho e afeto de seus familiares, tentando ser daquele jeitão pra ver se conseguia chamar o mínimo de atenção daquelas pessoas, o que, bum, acaba dando certo e todos eles estão num círculo contando as suas coisas que eu acabei de dizer aqui pra vocês. Confesso que eu distorci um pouco da linha do filme pra encaixar um roteiro pro meu vídeo? Sim, mas vocês entenderam um pouco melhor. É muito fácil explicar um personagem a partir do outro porque cada um deles vão se completando aos poucos. A gente não vai descobrindo só coisas sobre eles, a gente avança na história sem ficar chato, sem ficar meio melancólico, tá ligado? Ao mesmo tempo que a gente pode se identificar com um personagem, a gente se identifica com todos no fim das contas. O que eu tenho que bater palmas porque o John conseguiu ligar tudo de uma forma maravilhosa no roteiro. Pra mim, que assisti isso aqui na época da adolescência, foi ainda mais brilhante. Se você é adolescente, também tente ver esse filme. E se já não for mais, eu garanto também que você vai se identificar com alguma coisa ou então vai recordar o seu passado. Eu sei que eu posso estar ficando doido, mas o Banner me lembrou um pouco o Coringa do Ledger. Eu não sei se eu tô ficando maluco, mas alguns dialetos, por exemplo, de enfiar a faca ali na cadeira, me lembram uma cena. Mas mesmo que essa cena não tenha sido uma inspiração pros próximos, pra galera daquela geração isso aqui com certeza foi diferente. Acostumados com aqueles filmes adolescentes, estereotipados, de sair, de festa, por exemplo, curtindo a vida doidado do próprio John, aqui ele traz uma coisa completamente diferente, tá ligado? Um filme que conversa com você e faz você se identificar. Mas enfim, chega de babar o ovo do filme e vamos logo dar uma nota pra ele. Pra mim é 8.5. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria deixar duas perguntas aqui com vocês. Primeiramente, com qual deles você se identifica mais? E a segunda, por que você acha que eu não expliquei a parte da Patricinha? Ou será que eu já expliquei? E é isso, meus amigos. Prazer. Thiago Rocha.